especial. Olá, hoje a minha convidada é a Ellen. Olá, Jaque. Então hoje eu tô de anfitriã. Eu vou chamar a Ellen. Nós temos um convidado de honra hoje, o Samuel. Exatamente. Muita gente me perguntou do Samuel. Olha ele aí! Oi, Samuel! Oi, Que topete lindo! Foi até cortar o cabelo. Ai, não acredito! Oi, tava ansioso para ficar bonito. ela é meio Sério, apressada. Sério, Samuel, você estava ansioso? Sim, minha primeira Me co- live. Ai, que lindo. Sua primeira live. Eu tenho certeza que é a primeira de muitas, né? Olha É, quanta gente falando oi para você. Fala, oi, gente. Oi, pessoal. oi, Aí, porque sempre soprou, né? Me diz Sempre a uma pro coisa. eterna, pro Aline. é, Você sabe o que é autismo? E agora não, fala o que você sente. Qual o que O que você você sente? acha, amor? que autista não é problema, Ah, isso é um jeito de ser. Isso mesmo. É isso mesmo, é um jeito de ser, não é? Como cada pessoa tem o seu jeito de ser. E me diz uma coisa, sua mãe conversou com você e te explicou que você é autista, não é? Sim, demorou, hein? Demorou? Pra me Sério? contar, demorou, Você acha que eu demorei? demorou. Você acha que ela deveria ter contado antes? Sim, muito tempo, Por hein? quê? Por que que Nossa! você acha? Deveria contar há muito tempo. Por que que você acha? O que que teria sido melhor? O que que teria sido diferente se ela tivesse contado antes? Não sabia o que era autista, mas eu descobri Ah, depois de um tempo. como você descobriu? Mas minha mãe ficou me contando. E você lembra de como foi essa conversa? O que que você pensou? O que que você sentiu na hora? Você Eu era um problema. Você sentiu que era um problema. E aí você descobriu que não é um problema, que é uma diferença. Sim, Tá? acho que sim. Sim, né? E me diz uma coisa, como você se sente agora que você sabe que é autista? Me sinto bem. E como você lida com isso? Como que você faz para lidar com isso? Como que você faz assim para se sentir bem? Vamos dizer. Sinto bem ficando feliz, Ah, brincando com meus amigos, brincando com o Davi e a Lorena. os seus amigos sabem que você é autista? Sabem? Acho que é um Sabe? problema. Eles, Parece, né? Mas por quê? Quando eu vou lá brincar, você não pode brincar. Porque é autista? Ué, eles, É, porque fica me defendendo, fica me eles ficam te, defendendo, fica me eles ficam te, defendendo. Deixa eles ficam te. ele é autista. Ah, e aí você fala o que para eles? Faz tanto tempo que a gente não tá, a gente tá na quarentena. mas antes disso, você Você, lembra o que você fala? O que você fala quando eles falam isso pra você? Que autista não é problema, gente. Mas exatamente. eles falam, a gente sabe. Então você está ensinando eles que autismo não é um problema, na verdade? É, eu só É quero ser muito uma importante. pessoa normal como eles. Exatamente. Mas você está ensinando eles que o autismo não é um problema e que você é uma pessoa normal como eles. Pode brincar, pode fazer tudo que eles fazem. É, mas eles É ou não fazem ao é? contrário.
Mas aí você ensina. Eu tenho certeza que alguns já aprenderam, já. Já. Deixa eu ver se tem mais. Samuel, quantos anos você tem? A Tatiane está te perguntando. Já tenho 10. Você já tem 10? Você lembra quantos anos você tinha quando foi meu aluno? Um 7? Olha que memória boa! Você tinha 7. Eu chutei, eu nem Ah, você sabia. chutou. Você chutou e foi e fez gol. Ai. Gente, mais alguma pergunta para o Samuel? Você já está lendo e escrevendo? Sim. Sim, já faz tempo, né, Samuel? Desde o segundo ano. Ó, tá dizendo aqui que você é muito esperto. Lógico, né? O que você mais gosta de fazer? Claro, Eu, jogar videogame. Ah, Porque eu sou muito. é... É porque meu sonho é ser um gamer. Ah, é verdade, você já falava isso quando tinha 7 anos. É E isso eu já aí. descobri um nome de gamer. Qual? Qual vai Bert ser? Samu 10. Quem vê lá o Ó, canal dos Kids Bert, é isso aí. É isso aí, Samuel. A gente agradece muito a ó, sua Lulinha. presença. Lula! Bem-vindo, Ó, Lula! eu perguntando se você tem irmãos. Tem 2 aprontão. 2 irmãos. Aprontão. Ah. Um que gosta de comer e outro que gosta de gritar rock and roll. Ah, vai ser cantora de rock, né? Não vai? Mas Samuel, eles são muito amados pra mim. ó, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Às Você e vezes eles mais me uma. irritam, mas eu abraço, beijo, É falo que eu isso te mesmo. amo, mas às vezes é ao contrário eles, porque eles ficam falando, eu não sou mais a sua amiga nunca mais. É isso aí. Mas Samuel, depois de um tempo é passa, amigo né? meu. É. Tô perguntando aqui, ó, o que você mais gosta na sua mãe, a Verônica. Ah, Ó, essa pergunta. Olha lá, hein? eu gosto que ela me abraça, me beija, ela Hum. faz comida mais maravilhosa, ela é Ah, isso. adorável. Quero ficar ouvindo. Tudo bem para ele, Ellen? Sobre o Tudo que a gente bem. vai falar? Tá ótimo, vamos lá. Então vamos lá. Na semana passada, a Ellen ia compartilhar conosco uma situação que ela, a família dela e Samuel viveram na escola, né? Então, hoje, aí a live acabou e aí ela vai contar pra gente hoje. Eu vou fazer assim, pessoal, me diz se tá aparecendo uma caixinha de pergunta com ponto de interrogação aí do lado. Se tiver aparecendo, coloquem as perguntas aí. Se não tiver, eu vou anotar e no final a gente faz. Combinado? Mas podem colocar as perguntas aí. Você quer relatar, Ellen? Contar? A Ellen viveu uma situação bem, bem séria, né, com o Samuel ano passado, que trouxe grandes questões para ela, uma situação bem séria para ser resolvida. E ela vai compartilhar um pouquinho disso conosco, com você, Ellen. Hoje quem vai falar, hoje eu não vou falar. Ah, tá, imagina. Vamos fazer o seguinte: algumas coisas eu consigo compartilhar com vocês, né? Por conta do Samuel, ele tá aqui, então algumas coisas eu consigo compartilhar. O ano passado ele iniciou na escola municipal, no terceiro ano, né? E assim que ele entrou na escola, a primeira semana de aula, a professora se aposentou, a professora que era da sala dele, e aí veio um substituto e permaneceu por 2 meses, que era o José. Lembra do José? Uhum. Então ele ficou 2 meses com a sala, mas ele era um senhorzinho e muito. Velhinho. Era um velhinho, era uma gracinha ele.
E até que entrasse a nova professora, né? E aí, quando essa professora chegou na sala, a sala já estava numa outra rotina. E era uma professora já mais senhora também. Ela tinha um timbre de voz muito alto, então, assim, era um trovão, né? É a Andréa, né? Andréia. Então, a Pro Andréa, até ela entrar numa adaptação com ele, foi bem assim, levou bastante tempo, né, filho, para ela entender a adaptação, né? E nesse meio tempo, ele estava vivendo muitas crises, o Samuel. Ele tinha, assim, uma intolerância muito grande, então logo ele entrava em crise. E daí aconteceu uma situação na escola e ele teve uma crise no meio do intervalo, né, filho? Por conta do joguinho que tinha no intervalo, né? O Samuel, ele gosta muito de jogar com as crianças, então muitas vezes acontecia isso, de muitas vezes chegar na hora dele, acabar o intervalo, ou senão ele tinha que compartilhar com outro. E nesse dia ele teve uma crise e ele correu para a sala de aula no meio do intervalo. E ele acabou se trancando na sala, né, filho? Acabou o intervalo, a professora não deu conta quem eram os alunos que estavam subindo para a sala, e aí quando ela chegou, ela viu que a porta estava fechada. E ela perguntou quem era, e quando ela se deu conta que quem estava dentro da sala sozinho era o Samuel. E ela, nesse momento, ela se apavorou, ela se desesperou e forçou a entrada na sala de aula. Só que o Samuel, ele estava muito nervoso, ele estava realmente muito alterado naquele momento e ele, na, naquele impulso, ele simplesmente ele foi para cima de um aluninho. E ela não soube lidar naquele momento, porque realmente ela ficou muito preocupada com a questão dele estar dentro da sala de aula, então ela acabou forçando a saída dele. E aí ela chegou a virar para ele e falar: fica calmo, senão eu vou chamar a polícia. Mas é porque ela estava querendo tentar acalmar ele, para ele ficar mais calminho naquela hora, né? E aí o professor, ela teve que intervir com o professor de educação física e levarem ele para a diretoria por conta da crise que não passava. Então ela não soube lidar naquele momento, foi bem assim difícil para ela saber qual que era a medida que ela teria que tomar naquele momento. Foi quando eles me chamaram e relataram as crises contínuas que ele estava tendo e que isso apresentava um quadro de uma depressão infantil. Então, no mesmo momento, eu já entrei em contato com a neurologista dele e a gente conseguiu agendar aí em São Bernardo uma consulta com ela. Né? Minha mãe teve que vir para ficar com os outros dois e a gente foi e realmente foi. Ele teve o laudo de depressão infantil. Aí ele entrou com tratamento com medicação e ele teve que ser afastado da escola por 60 dias até que a direção ela pudesse tomar as medidas necessárias para que ele pudesse voltar para a escola, aparado por uma pessoa que pudesse estar assistindo ele e não deixasse ele sozinho o tempo todo, porque o medo da escola era esse, ele ficar sozinho na escola, onde ninguém pudesse saber aonde ele estava, porque no momento de crise ele acabava se escondendo bastante, então eles ficaram com medo disso. Então passou, ele ficou esses 60 dias em casa, a gente teve que fazer todo o tratamento em casa, ele tive que ter um pedagogo para que pudesse dar continuidade em casa com as atividades dele. O Newton, que é o psicólogo que ele adora, vinha em casa, estava dando toda essa assistência também para ele, até ele conseguir entrar no eixo novamente e poder sair daquele quadro de depressão. Então foi assim um tempo muito difícil para a gente e a escola também teve esse tempo para ela poder se reestruturar, né? Só que nessa questão, quando voltou às aulas, porque a escola tinha o prazo até 60 dias para se reestruturar, então ela deixou expirar esse tempo dos 60 dias, e quando retornou ele para a escola, eles não tinham
preparado nada, não tinham se reestruturado para que ele pudesse voltar. E aí o que aconteceu, o primeiro dia de aula, ele já teve a primeira crise novamente. Aí entraram em contato comigo, olha, ele teve crise de novo, ele não estava em tratamento. Então, assim, aquilo para mim foi, assim, foi, assim, bem decepcionante, né? Então, assim, eu acabei entrando em contato com a direção, marquei uma reunião e para querer entender o que estava acontecendo. E aí foi que eles falaram que não tinha tido resposta da Secretaria da Educação para ter uma pessoa junto com ele. E para mim aquilo Uhum, não era resposta, sabe? Tiveram 60 dias para se reestruturar. Então foi entendi. bem complicado essa situação. Ô, Ellen, e essas crises que ele tinha na escola, elas duravam quanto tempo? Olha, não passa de 5 minutos. Quem conhece o Samuel, e eu sei que tem muita gente que conhece, está aí na live, muito assim, professor, estagiária, sabe que ele é assim, ele estoura, sim, ele fica Uhum, frustrado, ele tem assim uma facilidade para se frustrar muito rápido, porém ele retoma muito rápido. é Um prazo verdade. de 5 minutos, ele consegue entrar no eixo e voltar a retomar da onde parou. Então, é uma coisa simples, não é difícil, né? Entendi. Então, É verdade. Eu lembro quando eu dei aula para ele, acontecia mesmo essas desorganizações na hora do recreio. Era o horário mais comum disso acontecer. Ele chegava, entrava agitado, se reorganizava, né? Ele procurava um lugar para ele ficar tranquilo. E aí depois ele ia bem até a hora do recreio. Na hora do recreio ele se desorganizava. Por quê? Porque ele queria sempre ficar no gol da escola. Então a gente tinha que fazer o quê? Conversar com ele todos os dias, antecipar para ele, olha, hoje quem vai ficar no gol é o seu coleguinha, hoje não é você. aqui, ó, papai. Ou, de, ou dizer, ou dizer, você vai ficar um pouquinho, depois o outro colega vai ficar. Essas atitudes ajudavam ele a não se desorganizar, né? O que ajudava muito, porque realmente a espera para ele era muito difícil na hora da brincadeira. E se a gente não antecipasse, a gente não conseguia depois ter um recreio tranquilo. Ele fugia mesmo. Você falou dele ir para a sala, se trancar na sala. Isso ele fazia. Eu lembro que ele fazia quando ele era meu. E a gente tinha que contornar essa situação, né? E aí eu vejo que são atitudes que ele tem. Essas atitudes dele, elas são para se reorganizar. Não é porque ele está pensando em fazer isso, né? O autismo, eu não sei se para quem conhece um pouquinho, ele é um transtorno do desenvolvimento, do cérebro. Então, não tem como eu exigir certas coisas sem ensinar, né? Dá para ensinar e ajustar. Mas é preciso um trabalho, é preciso uma sequência de atividades, de atitudes no dia a dia para que a criança consiga essa reorganização, né? Sim. E aí a gente também descobre alguns meios para ele poder ficar menos ansioso, ficar assim, conseguir aguentar mais, que daí no caso a Exatamente. gente depois descobriu o abafador para o intervalo. Então o Aquilo é abafador era essencial perfeito. no intervalo, que tanto é que tá aqui, ó. Ele usa mais para a escola. No dia a dia não usa Uhum, porque aqui o barulho assim, é suportável, né? Mas esse abafador é aquele abafador de construção que é para obras, e ele é super barato. Nossa, foi material de construção que a gente comprou, sabe? Então, assim, algumas mães muitas vezes acaba sentindo essa necessidade de ver que o barulho exatamente. incomoda e não tem muitas vezes uma saída para descobrir assim os meios. Então, esse abafador foi essencial para a volta dele para o intervalo, Eu educação imagino. física e os Com momentos de mais certeza. barulho dentro da sala de aula. Uhum. E aí, assim, né? A gente
pensa assim, o que poderia ter sido feito para não chegar nesse ponto dele ter sido afastado? Eu acredito que muitas coisas poderiam ter sido ajustadas, né? Mas eu falo como professora. Às vezes a gente se vê em situação de desespero mesmo. Eu imagino, porque, pelo que você me falou, ele já vinha numa sequência de crises. Sim. No intervalo, né? Você me falou que era por causa do pimbolim, que ele não conseguia esperar a fila. Então, se a gente conseguir antecipar para a criança a situação, ele com certeza, a probabilidade dele se desorganizar, ela é bem menor. Porque ele já vai estar preparado. Por que ele está aqui conosco na live? Porque a Ellen preparou ele para isso, né? Ela conversou, ela antecipou, ela disse como seria. Então, ele consegue ficar aqui, como ela disse, consegue ficar esse tempo parado. Olha, ele já está aqui, já faz o quê? Mais de meia hora, já faz 40 minutos. Né? Agora eu que ele já está perguntei para ele se ele quiser ir, ele não. Ele agora, exato. Agora que ele está começando a se desorganizar. Então, o Samuel, os gatilhos dele, pelo que você relata, eles continuam os mesmos. Eles não mudaram de quando ele tinha 7 anos, que é quando ele foi meu aluno. Que é o barulho, é o tempo de espera, e ele reage como? Sendo agressivo, como você falou, ele foi para cima de um aluno. Mas o que a gente precisa entender nos alunos com TEA, e não é só o TEA, são outros, por exemplo, o TDAH, é que eles não fazem isso por maldade. E às vezes, a gente acha, gente, eu vou falar por mim, lá atrás, quando eu não sabia o que era autismo, TDAH, essas mudanças fisiológicas que acontecem no cérebro, muitas vezes eu achava que era falta de limite como professora. Só que a partir do momento que a gente vai estudando, a partir do momento que a gente vai compreendendo, a gente vê que não é. Que isso é uma questão fisiológica. Então, por que, por exemplo, o Samuel é autista, mas olha como ele fala. Ele tem a oralidade, a fala, muito super desenvolvida, normal, digamos assim. Por quê? Porque a área que o autismo atingiu não é a área da fala dele, é a área do comportamento, do sistema límbico, que é o que dá essa impulsividade, né? E aí, exatamente, o que acontece? Na questão do autismo, é como se os neurônios, as células de neurônios, elas estivessem distribuídas errada na nossa mente, de uma forma diferente, né? Então, o que acontece no cérebro do autista, para vocês verem como é fisiológico. O cérebro, geralmente, ele costuma ser maior, porque não houve podas. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai fazendo várias ligações neuronais. E aí, aquilo que a gente não precisa, o cérebro ele vai podando, é o próprio sistema. No do autista, isso não ocorre, como no nosso. Então, algumas podas ele não teve, por isso que faz o cérebro maior. O cérebro maior faz aqui embaixo, a parte que liga a medula, ser menor. E aí, é bem aqui que estão as células neuronais, a parte que traz esse controle, de conseguir de ter autocontrole. Então, provavelmente, aí existe uma desorganização de neurônios nessa parte. Isso não dá para saber em exames normais, tá? Isso que eu estou falando para vocês são pesquisas de laboratórios, de faculdades, universidades, que eles têm uma máquina de ressonância que consegue fotografar o cérebro totalmente em ação. Então, nós, como profissionais, a gente precisa entender isso. Não é porque ele quer, não é porque ele é limitado, ele não tem limites, não tem educação, e isso acontece muitas vezes com a gente. Né? A gente tem que entender que essas reações, elas estão fora do controle dele. Isso. Né? E isso é uma coisa que nós precisamos. Então, eu sou uma grande defensora de que nós precisamos ter um pouco mais de formação científica, né? E compreender como que funciona o nosso cérebro. E aí, nessa situação do Samuel, algumas coisas elas poderiam ter sido ajustadas. Por exemplo, a voz, o tom de voz da professora.
né? Gente, quem me conhece sabe que eu falo alto por natureza. E eu aprendi com autistas que não dá para falar alto quando você tem um TEA, um aluno com TEA, um TDAH. Na verdade, a gente tem que falar alto por natureza, pela profissão, mas a gente precisa ter esse controle de não gritar. Eu lembro que uma vez o Samuel estava sentado ao meu lado, fazendo uma atividade, e fui chamar a atenção de quem estava lá no fundo da sala. Aí eu falei, oi, vamos supor, oi, Ellen, não sei o que, né? Ele, na hora, ele foi tampou o ouvido. Eu lembro muito bem disso. O que eu fiz? Na hora, como ele gosta de toque, eu peguei nele assim, falei, desculpa, não foi com você. Porque ele olhou para mim assustado, né? Então, se eu não tivesse feito isso? Se eu não tivesse acolhido ele da forma que ele já sabe que ele consegue se organizar, o que poderia ter acontecido? Então, a gente, quando tem esses alunos, a gente tem que tomar cuidado. E assim, como professora, não é fácil, porque às vezes é ímpeto nosso. Mas se a gente a gente tem que ter isso em mente, tem que estar focado nisso. Eu não posso gritar, eu não posso falar muito alto, porque ele vai desorganizar, porque ele assusta. É como se você falasse de um tom e o cérebro dele processa isso 20 tons maior. Né? É assim que acontece com a questão do Samuel, dele entender. E aí, eu fui anotando aqui algumas coisas que você falou. Por exemplo, ele estava com a sala trancada. Ele fazia isso comigo. Ele se trancava, justamente quando ele se desorganizava, ele corria para a sala e se fechava na sala, fechava a porta, às vezes ele segurava. O que eu fazia? Pedia sempre para o inspetor ficar com a turma, para não dar mais barulho, batia na porta devagar, Samuel, abre a porta para Pro, porque eu sabia que ele precisava de um tempo para se reorganizar. Porque se eu batesse no meu desespero, porque o que passa na nossa cabeça? Ele vai se machucar, ele vai se autoagredir, e aí o que eu vou fazer com isso? Né? Então, eu batia conversando com ele, para que aí ele abrisse a porta calmamente. Às vezes ele não abria a porta. Travou de novo a dela. Às vezes, ai gente, ela caiu de novo. Às vezes, o que eu fazia? Vou chamar, tá? Enquanto você vai falando. Às vezes, o que eu fazia quando ele corria e se escondia? Eu batia na porta devagar, ele abria a porta e se escondia no canto da sala. Eu entrava sozinha com ele, abaixava e começava a conversar com ele bem devagar, para que ele conseguisse se reorganizar. Então, nós, como professores, a gente precisa começar a refletir nisso antes de acontecer, para que a gente consiga. Acho que ela está tentando entrar. Ellen? Você quer ir lá, papai? Ellen? Você quer? Ellen? Ou quer continuar aqui? Ellen, você caiu. Ellen, você precisa entrar de novo. Alô, Ellen? Tá me ouvindo? Ellen? Então, o meu sonho, gente, é que nas faculdades, na formação dos professores, tenha, acho que ela se convidou para entrar aqui, e na nossa formação, aqui a gente tem contínua na escola, que a gente estude um pouco mais de neurociência voltada para a educação, porque aí a gente vai entender o porquê desses comportamentos. Ellen, voltou? Isso, eu tô ouvindo. Então, assim, eu acredito que como essa professora se sentiu, né? Então, nós, principalmente da escola pública, o Samuel estuda em escola pública. Isso, então, a gente muitas vezes não tem suporte. Eu sei que muitas não têm,
não tenho estagiário, não tenho acompanhante. Então, é melhor a gente prevenir a situação, é melhor a gente conseguir entender, né, o que eu já falei, olhar esse aluno de uma forma que eu possa prever situações. Por exemplo, ele se desorganizava no recreio. Bom, eu vou conversar com ele, eu vou fazer combinados com ele antes do recreio, né? Isso vai ajudar muito. Se ele sair correndo, eu já tenho que ter com a escola combinado de que eu vou lá acolher ele e alguém vai ficar com a sala. Então, são coisas que alguém até comentou, que a gente tem que prever, são situações que a gente precisa prever quando a gente tem, não só autista, gente, qualquer outro aluno, até um aluno que não tenha nenhum laudo, nenhuma síndrome, porque às vezes ele vai ter um dia ruim e ele pode, assim, né, se descompensar. Então, a gente precisa estar preparado, porque com certeza vai ser um pouco mais fácil, né? O pessoal está comentando aqui, ó, que muitas vezes a escola particular recusa mesmo, Eliane. Mas isso é algo muito sério, recusar. Isso é ilegal, né? Isso é ilegal. Nenhuma escola pode recusar uma criança porque ela tem um transtorno, uma síndrome ou um laudo qualquer. Isso é ilegal. Se a mãe for atrás, ela ganha e ganha fácil. Sei que está difícil profissionais especializados nessas áreas. Gente, o ano passado, a Prefeitura de São Paulo, em uma das DREs, ela tinha mais, se eu não me engano, de 19 vagas ou 9. Acho que era 9 vagas para professores de atendimento educacionais especiais. Não tinha profissional. Nossa. Tá? Não tinha, as pessoas não tinham interesse. Então, realmente, é uma área muito difícil, né? Porque, infelizmente, as pessoas veem como se a gente estivesse lidando com o problema. E não é. Eu não vejo dessa forma. Outro ponto, não tem, muitas vezes não tem respaldo. A gente não tem estrutura. Então, as pessoas avaliam tudo isso. Então, precisa brigar. As mãezinhas que estão aí, vocês têm direitos. Muitos direitos, né? Esse fim de semana eu estudei bastante legislação para vocês irem atrás. Então, vão atrás desses direitos, né? Ô, Ellen, e aí como é que foi o retorno do Samuel para a escola? Como ele ficou 2 meses em casa, né? Foi. Como que você preparou ele para voltar? Aí, quando ele foi à volta, ele já estava, assim, com muita saudade da escola e já tinha passado esse processo, né, assim, a gente trabalhou bastante com ele esses 60 dias, o Newton psicólogo, então, assim, ele retornou muito feliz. Só que aí ele entrou numa outra fase, que foi a fase de ele começar a se autoconhecer e perceber que ele estava sendo diferente, tinha alguma coisa diferente nele, e ele começou a se questionar muito. Eu sou diferente, eu não consigo fazer as coisas que os meus colegas fazem, eu não consigo fazer a lição, tem alguma coisa errada comigo. E aí eu comecei a perceber que ele já estava num ponto para que eu pudesse sentar com ele e falasse sobre o diagnóstico, porque até então ele não sabia do diagnóstico dele. Então, assim, Nossa. Às vezes a gente fica levando, porque fica com medo da reação da criança, né? Então, eu comecei a trabalhar a minha cabeça para chegar nesse ponto, nesse nível de falar com ele. Quando foi o final do ano passado, passou as festas, né? Natal, Ano Novo, e aí eu comecei a pensar que ia voltar à aula, ia começar a se questionar novamente sobre esse assunto de ser diferente dos outros. Então, eu realmente achei que ele estava no ponto certo de falar. Aí foi quando eu realmente sentei com ele e expus a situação do autismo da forma mais natural possível. Porque... Pode falar. Então, eu pensei assim, eu tenho a possibilidade de falar de uma forma que vai ser muito emocional, né, eu vou usar muito a emoção para falar, ou eu tenho que ser muito racional, e tem que ser muito natural, sabe, nada que possa ser uma coisa que ele acha aquilo, que ele tem um problema. Então, eu
peguei situações, pessoas que ele até na página dele eu sigo, de crianças da idade dele. Então eu peguei como exemplos para mostrar para ele. Sentei com ele para ver, não ver uma série, mas ver a sinopse da série, que passa o trailerzinho, que é o do Atípico, que aparece o Sam, que tem um abafador na escola. E aí eu assisti com ele. E ele achou muito interessante o Sam naquela situação. Eu falei assim, você viu que legal, ele vai para a escola, ele fica com o abafador, e ele faz toda a rotina dele. Eu falei assim, então, ele tem autismo. E aí comecei a entrar nesse assunto com ele. Eu falei assim, ele tem autismo, assim como o Samuel também tem autismo, mas isso não tem problema nenhum, o Samuel tem autismo. E aí eu comecei a mostrar para ele crianças da idade dele, que tem bastante no Instagram, que são autistas e fazem, assim, coisas maravilhosas. Tem uns que fazem legos, outros que fazem desenhos maravilhosos, outros que já escrevem livros, e eu comecei a mostrar essas crianças para ele, e mostrei o potencial que essas crianças tinham, assim, né, desenvolviam. E isso foi muito bacana, porque foi muito natural, ficou uma coisa assim, poxa, eles são autistas também, mas não impedem nada deles fazerem o que eles estão fazendo. Então eu quis trazer de uma forma mais natural possível para ele, e ele aceitou numa boa mesmo. Foi um pouco antes de ele retornar para a escola. Então quando ele chegou e as crianças começaram a falar que ele era autista, ele já estava preparado, porque ele já sabia que ele era. Então isso não chocou. Isso é muito bom, porque trabalhou a identidade dele, né? Quem ele é. E aí ele se apropriou disso. Você vê, olha como ele fala disso com tranquilidade. Ele ainda acha que você demorou muito para falar para ele, né? Foi, tá vendo? Então, ele me deixou assim, eu falei, nossa, então eu demorei, né? Ele não tinha falado isso ainda? Tá vendo só? Eu não quis falar ano passado, porque ele estava naquele, né? Estava se reestruturando emocionalmente de novo, mas. E aí, quando eu vi que ele estava bem estruturado, eu falei, vamos lá, vamos falar. Então, ele mesmo falou, minha mãe já demorou, eu devia ter falado antes. É verdade. E isso é muito importante. E você acaba dando uma dica para nós. Porque muitas vezes nós não sabemos como vamos abordar isso. Então, é importante que, como escola, como professor, a gente também converse com os colegas do Samuel, com a sala, né? Lógico que no momento que ele não estiver, porque aí as crianças vão fazer perguntas para não constrangê-lo. No dia que ele faltar, se não falta, combina com a mãe, para ter essa conversa com a sala. Porque, além dele se perceber, os outros vão entender por que alguns comportamentos, por que ele usa um abafador, por que ele faz coisa diferente. E isso é muito importante, porque ele se constituiu como sujeito em casa, mas se a escola fizer isso, ele também vai se constituir como sujeito na escola. Ele não vai ser tratado pelos colegas e nem vai se sentir diferente. Ele sabe o que acontece com ele. Então, a Ellen dá uma dica para nós, professores. Eu costumo sempre fazer isso, né? Sempre que eu tenho aluno com deficiência, eu procuro um dia para conversar com a sala e explicar o porquê que essa criança tem algum comportamento diferente, usa coisas diferentes, por que ela faz as atividades de um jeito diferente. Para que as crianças não questionem a criança, mas para que elas compreendam. E as crianças são muito abertas para compreender. E quando a criança elas compreendem, nossa, elas dão um show sabe, empatia com a situação, elas conseguem entender, compreender. Uma situação a qual eu passei, assim, eu fiquei muito preocupada, foi em questão do mordedor dele. Como que eu vou mandar uma criança de 10 anos com um mordedor para a escola? Porque isso foi como se fosse dar uma segurança para ele. Ele tem crises de ansiedade muito grande. Então ele pega o mordedor e já começa a morder para poder começar a se organizar. E eu fiquei preocupada com essa questão. E as crianças nunca indagaram ele por conta do mordedor. Eu sempre perguntei para ele, falei assim, olha, alguém fala alguma coisa do mordedor? Ele, não, mamãe, normal. Então, assim,
passou muito tranquilo quanto a isso. Então, ninguém ficou questionando ele por que ele estava com mordedor dentro da sala de aula, ou indo com mordedor para a escola. E isso eu achei bacana, porque eles começam a respeitar as diferenças, né? Exatamente. E a Ellen coloca uma questão do mordedor. Os autistas, a maioria deles, eles têm um objeto, que é um objeto que dá segurança para eles. Tem um nome técnico, eu não me lembro agora. Depois eu vou fazer até um post sobre isso. E cada época, ele pode escolher objetos diferentes, né? Ou em cada ambiente que ele está, ele vai se recorrer a um objeto diferente. Hoje, o Samuel é o mordedor. Mais para frente, pode ser outro objeto. Ele pode ter um objeto em casa e um na escola. Então, às vezes, a gente vê a criança com autismo querendo ficar com alguma coisa na mão. Geralmente é o mesmo objeto. Por quê? Porque aquilo ajuda ele a se reorganizar, né? Então, é muito importante a gente entender o porquê daquele objeto. Porque traz segurança. Tem uns comentários aqui, eu vou ler para você, Ellen. É muito bom ouvir você falar sobre a descoberta do Samuel, como ele passou a se perceber. E que bom que você teve essa conversa com ele. A Cris está dizendo isso, é verdade, né? Bem legal. Como ele reagiu ao perceber que é TEA? É uma pergunta. Então, como eu coloquei como se fosse uma conversa comum, natural, ele na hora, ele não estava entendendo dele, mas eu tenho um problema? Eu falei, não, você não tem problema. Falei assim, cada pessoa é uma pessoa diferente, sabe? E você tem uma maneira diferente, mas que isso não vai te dar problema nenhum. Você não é impedido de fazer nada. Tudo que você quiser fazer nessa vida, você vai fazer. Exatamente. Eu falei, basta você acreditar que você é capaz e você se esforçar. É o cotidiano, é o repetitivo. Daí eu sempre falo para ele, e eu dou o exemplo, porque o sonho dele é ser youtuber. Eu falei assim, então, pega esses youtubers que você gosta tanto, eles sabem ler, eles sabem escrever, eles tiveram que estudar muito para ser youtuber. Eu falei assim, isso é cotidiano, então você tem que estudar, você tem que se importar com o estudo, porque ele até o ano passado, ele não entendia a funcionalidade da escola na vida dele. Porque ele não tinha uma frequência contínua do começo, meio e fim. Eu estou entrando com todo mundo, estou fazendo o lanche, estou fazendo atividade, estou indo embora com todo mundo. Ele tinha alterações. Então, assim, muitas vezes, quando ele tinha crises, eles ligavam. Então, às vezes ele saía às 8, às vezes às 9, às vezes às 10, né? Então, assim, o horário fixo dele era até a hora do intervalo. Então, ele não conseguiu criar aquela situação assim, eu estou indo para a escola para isso. Não, então para ele muitas vezes era, eu estou indo para a escola, mas daqui a pouco eu vou embora para casa, porque não ficava não fazia sentido para ele, não fazia, né? Não fazia sentido. Não fazia. Então, assim, uma coisa que a gente precisa pensar, qual é a função da escola? Qual é o nosso maior foco? É a criança, é o desenvolvimento da criança, né? Será que se essa criança sair mais cedo, vai ser produtivo para ela? Como que eu posso fazer para manter ela com tranquilidade no período? Na sua fala, você deu muitas dicas para nós, enquanto escola, né? Então, como por exemplo, como eu vou trabalhar com ele? Olha o que você disse, você pode, você vai aprender, né? Você tem condições. E nós, como escola, como professores, nós precisamos dizer isso para os nossos alunos, para todos os alunos. Pode ser que ele ou outro não aprenda igual e no mesmo tempo que os outros, que a maioria, mas ele vai aprender. E aí, se a gente faz a parceria, mãe, família e escola, e os dois dizem isso para a criança, o que acontece? Essa criança ela vai ter uma autoestima e principalmente ela vai acreditar nela. Então, é muito, muito importante que nós tenhamos essa postura. E assim, não adianta eu dizer, isso, você está muito bem, você vai conseguir. Só que as minhas atitudes não dizerem isso. Isso. Né? Com criança, a criança, ela não aprende a fazer com o que a gente fala, ela aprende a fazer com o que ela vê em nós. E eles percebem como a gente está, se a gente está ou não acreditando neles.
Outra questão que a Ellen traz é em relação ao período reduzido. Eu falei a semana passada que quando o Samuel foi meu aluno, ela quis reduzir o período. E eu não deixei. Foi exatamente. Ali eu sempre quis reduzir o período, né? Por dó. Eu falei, peraí, eu não posso ter dó dele. Ele é capaz como qualquer outra criança e vamos lá. E aí, quando eu cheguei em São José, era o contrário. Eu queria manter, queria que eles... E eles não. É muito... Exatamente. Então, a gente, enquanto escola, a gente tem que avaliar isso, né? Igual ela disse, a crise, ligavam para ela porque ele estava em crise, Isso. mas ela chegava lá, a crise já tinha acabado. Sim. Então, a escola, a gestão, os professores, a gente tem que ter esse olhar, né? Se eu fizer o que eu disse lá no começo, se eu antecipar, se eu organizar ele para a hora do recreio, pode ser que depois ele fique bem. Né? E sempre lembrando que isso não é de uma hora para outra, isso é um processo. Então, a Ellen deu muitas dicas para nós aqui, professores. Ellen, tem perguntas aqui para você. Vamos lá. Alguém ajudou você nesse processo com seu filho? Acho que nisso tudo que aconteceu, dele ter ficado afastado, você teve auxílio? Sim, a minha mãe foi um papel importantíssimo. Ela ficou comigo, meu marido estava... Nessa época foi tudo junto, porque foi bem na época que meu marido teve que viajar a trabalho. Eu fiquei com as crianças sozinha em casa, minha mãe mora em São Bernardo, e aí ela veio para me dar esse suporte, e ela, nesse momento, foi muito importante a presença dela aqui, mas não para passar a mão na minha cabeça, mas para me manter firme, para eu não deixar a peteca cair, porque eu fiquei muito abalada emocionalmente pelo quadro do diagnóstico da depressão. Então, a gente se cobra demais. Aonde foi que eu errei? Onde que eu não percebi? Ele estava dando sinais e eu não vi. Então, assim, eu como mãe me cobrei demais. Como meu filho tem depressão infantil, então isso para mim foi um baque. Saber que meu filho estava passando um processo de depressão infantil. Então, ela nesse processo foi muito importante. O psicólogo me deu assim um suporte gigantesco. Ele vinha em casa ficar com o Samuel uma vez por semana, então ele sempre ali me orientando como trabalhar isso. Ele estava com uns pensamentos e atitudes muito negativas, então a gente tinha que colocar para cima esses pensamentos. Então ele foi assim essencial para me orientar também. Isso é muito importante, ter essa rede de apoio, né? Precisa ter essa rede de apoio, precisa. Não só a Ellen, mas ele também, a família, os irmãos, todo mundo precisa ter essa rede de apoio. Tem algumas perguntinhas aqui para você. Alguém está dizendo aqui, ó, tem que ter pessoas preparadas para a situação de crise. Tem. Tanto na escola quanto a família precisa... Eu acho que dependendo da situação de crise, se é aquela crise diária, momentânea, acho que a gente pode estar preparado, mas essa crise que ele teve de chegar nesse diagnóstico de depressão infantil, acho que ninguém nunca vai estar preparado, né, Ellen? Sim. Sim, porque eu me senti assim, quando a escola falou para mim, foi a direção que falou isso para mim. Falou assim, ele tá com atitudes que não é do autismo. Ela falou assim, mãe, ele tá com um quadro de depressão. Depressão? Como assim? Mas são só crises que ele tá tendo contínuas com mais frequência. Eu sentia isso, que ele estava intolerante demais. Mas quando veio realmente, quando a neurologista bateu o martelo e falou depressão infantil, realmente a gente não sabe, não tem conhecimento. Daí quando vai buscar, aí você percebe várias coisas que você fala, ele estava fazendo isso, ele estava fazendo aquilo, realmente, então ele vai se encaixando, se moldando num perfil de depressão infantil, e você fala, nossa, e eu não sabia que isso era um perfil dele, entendeu? O perfil da depressão. Nossa. Então, aí você vê que realmente era assim, e tinha todas as características. E é só e mais uma vez o papel da escola, né? A escola abriu seus olhos para esse diagnóstico. Então, e às vezes nós, enquanto professor, enquanto gestão, a gente tem medo de dizer para a mãe, receio, a mãe não vai aceitar, a mãe... E assim, por mais que você é uma mãe maravilhosa, uma mãe que aceita, que
que batalha. É uma guerreira, é muito fácil lidar com uma mãe como você. Mas mesmo que a mãe seja um pouco mais difícil, a gente precisa, enquanto profissional, falar. Porque se a escola tivesse se omitido, você não teria ido atrás. Não, porque para mim eram apenas crises. Eu não sabia que estava se enquadrando nesse perfil. Uhum. Então, acho que a escola tem um papel muito fundamental, sim, Aline. É o que você falou. Às vezes a direção ou o professor muitas vezes recua de falar informações, mas indiferente o pai ou a mãe que seja ali, que aceite ou não, a família precisa estar atenta. Por mais que ela não Precisa. queira aceitar, mas ela precisa ouvir. A gente tem por obrigação dizer, né? Isso. Faz parte, eu acredito que faz parte da nossa função. Mas, e aí o que a mãe vai fazer, o que a família vai fazer com essa informação, aí é a família que vai decidir, né? Vai decidir, Mas nós, exatamente. como profissionais, a gente precisa falar. E eu falo assim, que nesse momento foi para mim assim, eu tinha uma única decisão. Eu tinha que tomar por mim e pelo meu marido, porque como ele estava viajando, eu não podia levar esse problema para ele, que ele estava muito longe. Eu tinha um diagnóstico e eu tinha a decisão de dar uma medicação, um antidepressivo para ele. Então, para mim, ali pesou muito, porque era uma responsabilidade minha. Então, eu tive que tomar sozinha essa decisão. Ou ele tomava ou não a medicação, e eu estava responsável pelas sequelas dessa medicação, porque como eu ficava preocupada, ele já tomava uma medicação para o autismo, aí entrou uma medicação forte para a depressão, então, assim, eu me preocupei muito nisso. Eu tive que tomar sozinha a decisão ali, porque eu não podia preocupar ele que estava longe. Porque aonde ele estava, não adiantava. Então, eu precisei tomar essa decisão. E você tomou depois, quando ele voltou, que você contou toda a situação. Eu só comentei com ele que eu estava passando uma situação com o Samuel e minha mãe tinha vindo para me ajudar, mas eu não pude entrar em detalhes com ele sobre o que estava acontecendo, porque também não ia adiantar e ele precisava ter foco no que ele estava fazendo. Então, quando ele voltou, aí que eu sentei e conversei exatamente o que estava acontecendo, como que foi o processo. Então, assim, daí ele tomou, soube dali o que foi que aconteceu nos 15 dias que ele ficou fora. Então, assim, foi bem assim, minha mãe estava comigo para me dar todo esse suporte emocional. Porque ela foi uma leoa. Ali, era uma decisão que ela não podia interferir, mas ela estava ali para me levantar emocionalmente. Entendeu? Uhum. Então, foi bem complicado ali. Ellen, te admiro ainda mais, que você foi uma leoa, sozinha com a sua mãe. Olha... Tive que resolver. Teve que resolver. Tem uma pergunta aqui. Qual é o grau de autismo do Samuel? O Samuel, ele foi diagnosticado com autismo infantil, quando foi dado o batido martelo, né? Aí, quando eu estava em São Bernardo, que o Samuel estava no segundo ano com a professora Aline, ele fez um exame que é processamento auditivo central, porque ele estava apresentando algumas características leves do autismo, mas ele apresentava outros tipos de características também que o neurologista solicitou o PAC, que é o processamento auditivo central, para verificar se ele estava dentro de um TDAH. E com esse resultado desse exame, que foi feito, que é só a partir dos 7 anos mesmo, e com base no relatório, que era, por sinal, era o relatório da escola onde ele estava no Casoê, foi diagnosticado que, além do autismo, ele tinha comorbidade com TDAH. Então, muitas coisas que era... Pode falar. Oi? Oi. Pode falar. Oi? Não. Comorbidade é algo que acompanha o autismo, né? Então, não o autismo. Por exemplo, a pessoa tem pressão alta, então é como se fosse o principal. Porém, ela também tem problema de circulação, digamos assim. E isso é comorbidade. Então, Samuel, ele tem autismo como comorbidade, digamos assim, como acompanhamento TDAH. Isso. Né? Isso.
Isso. Outra pergunta que tem aqui, como é ser mãe de autista? Ser resiliente. Aprendi muito isso. E isso me acompanha Olha aí. todo dia, porque todo dia você não sabe o que vai acontecer, mas você tem que estar preparada, você tem que se moldar. Então, verdade. em casa, o Samuel, ele conseguiu encontrar o eixo dele para se organizar comigo. Assim como na escola, ele procura uma pessoa para organizar ele. Era a Aline na escola. Então, ele consegue verificar que comigo, apesar de eu posso até emocionalmente estar abalada ali, mas no momento de crise é a razão que tá tomando conta ali. Então, eu inventei, eu tive prioridades que eu coloquei na gaveta e descartei da minha vida, e outras que eu abri a gaveta e coloquei em cima da mesa como projeto. Eu sou formada em Direito, eu tenho pós-graduação em Direito Previdenciário, e quando o Samuel nasceu e eu já percebi ali que ele tinha algumas coisas que me deixava assim um pouco ressabiada, não sabia que era uma criança assim comum, né, que era como o que ele estava apresentando, então eu larguei tudo. Eu me reestruturei Nossa. totalmente. E eu não me arrependo. Tentei várias coisas nesse meio tempo, mas sempre a educação foi algo que me chamou muita atenção. Então, eu sempre estou em busca de alguma coisa ligada à educação, para estar aprendendo e também ajudando o Samuel nesse processo, porque a gente se reinventa. Parabéns, Ellen, isso mesmo. Ela arrasa, né, gente? Por mais mãezinha assim. Por isso que a Ellen, ela tem essa batalha de trazer essa consciência às mães, né, gente? Aqui, ó. Ellen, a Silmara está dizendo para você, parabéns por toda a sua dedicação e interesse em aprender e entender as dificuldades do Samuel. Você se supera a cada dia. Peraí que sumiu aqui. E a cada dificuldade. E mostra a importância da sua parceria com a escola. É isso mesmo. Sim. Você é uma guerreira. Lembre que um filho não vem com manual. Aprendemos a cada dia a lidar com as dificuldades. Né? Gente, Ellen, tem bastante pessoa perguntando sobre como você percebeu. Mas a gente combinou que esse era o assunto da semana que vem, né? Sobre o diagnóstico. Porque é muita coisa, né? Sobre o diagnóstico. Mas eu quero pegar uma coisa que ela falou e trazer para nós da escola. Ela disse assim que ela não sabe como vai ser o dia, né, Ellen? Ela tem que estar preparada. E nós na escola também temos. Emocionalmente. Nós na escola, nós temos que ter também isso em mente, tá? Vai acabar a live. Falta 20 segundos. Gente, vocês querem que eu e a Ellen façamos continuemos de terça-feira, falando mais sobre autismo. Deem um joinha rapidinho, tá? Eu agradeço, se aprofunde, Nátia. Eu estou à disposição para dúvidas. A gente agradece.